Nós, depois de terminar a Segunda Guerra Mundial, subimos do Holocausto dos judeus e a gente ficou horrorizada, né, não sabendo como 6 milhões de judeus tinham sido mortos pelos nazistas. A gente quase não acreditava na possibilidade de ter matado assim 6 milhões. Isso ficou psicologicamente impressionado, não é? Os que vivimos essas notícias, porque tinha tanta notícia na Segunda Guerra Mundial, mas quando veio essa foi demais. Então, aqui, algum dia, eu li um texto que dizia que depois da chegada dos europeus aqui à América, a maioria da população tinha sido morta, não? Algum autor dizia de 90%, e falavam de até 80 milhões de índios mortos. Eu disse, mas isso não é possível. Então fui a comprovar, foi estudar, comprovar para ver se esta afirmação tinha verdade. E se confirmou que sim, havia sido assim. Eu fiquei realmente horrorizado e pensei, não pode ser. A gente tem que saber isso, você tem que avisar. Nos Estados Unidos tinha bastante historiadores que tinham escrito, mas para a América Latina tinha muito pouco que mencionavam. Então, eu pensei que podia e que tinha que informar o público deste genocídio também através da publicação, ajudar aos povos indígenas que permanecem na América Latina, que sobreviveram a este genocídio. O livro é um documentário sobre o genocídio de 70 milhões de índios que moravam aqui quando chegaram os colonizadores europeus cristãos, autochamados civilizados. Então, se começou a pesquisa. A primeira edição foi para chamar a atenção do público. Apareceu a capa com 70 milhões de indígenas mortos, pensando que isso ia impressionar a gente, o público. Escrevimos sobre 5 regiões onde tínhamos mais documentação. Primeiro, o Caribe, onde chegou Cristóvão Colombo. Depois, sobre os Andes, sobre México, depois o Brasil e, finalmente, Estados Unidos. No Caribe, entre 1500 e 1600, em 100 anos, foram mortos
mais de 5 milhões, o que hoje a República Dominicana, Haiti, e também sobre as outras ilhas do Caribe. Não ficou praticamente ninguém, somente sobreviveram um grupo pequeno de 10 mil índios instalados hoje na Dominicana. Em México, de 25 milhões de habitantes, foram eliminados 23 dos 25. Nos Andes, tinha 15 milhões na região de Bolívia, Peru e Equador. E dos 15 milhões, foram mortos 14 milhões. Sobraram apenas 1 milhão. Brasil, quando chegaram os portugueses, tinha 5 milhões de índios. Foram mortos 4 milhões. Em cada parte, eram mais de 90% dos índios nas 5 regiões que foram mortos. E a forma como foram mortos foi uma crueldade incrível, incrível. Então, matadores eram, como dizia, os auto-chamados civilizados que vinham aqui e, de acordo com eles, encontravam salvagem. Foi assim que estes cristãos, tanto espanhóis e portugueses, como para Estados Unidos, os cristãos protestantes da Inglaterra, que mataram a tantos 70. Eu pensava que isso ia sair nos jornais, que ia sair na televisão, que a gente ia comprar, ia ler, e que a gente ia entender a história dos índios em todos esses países, e que se ia a entender e a respeitar os índios, porque eles foram roubados. Fundamentalmente, os que vivem hoje na América estão num país, num território roubado. Nós estamos aqui num território que não é nosso. Não é nosso. Este território foi roubado pelos europeus. Pelo menos os judeus foram compensados pelo Holocausto, pois se lhes deu território de Israel. Então, tinha uma gratificação, uma reparação. Aqui na América, não tive até agora, não tive nada, todo o contrário. Sino que continua. O genocídio continua na América, o genocídio dos índios. Aqui no Brasil, por exemplo, se continua tirando as terras dos índios. Se continua.
Tem uma lei agora em estudo no Congresso para tirar-lhes terras para passar aos ruralistas, os garimpeiros. Então, até hoje se sigue roubando o fundamental para a sobrevivência dos indígenas, que é a terra, a mãe terra. Siguen morrendo índios hoje pelo genocídio permanente. Esta é a grande vergonha que nós queríamos denunciar. Eu fiquei horrorizado e realmente, intelectualmente, fiquei muito cansado, não, de tratar de matança e matança. Fiquei decepcionado depois de uma coisa tão evidente e tão horrorosa, de ver que o público não se interessa. Bom, também essa atitude é significativa, expressa a atitude do público frente aos índios até hoje. Deveria de ter muita consideração por ter matado, porque são nossos passados, são nossos pais que mataram. Não podemos fechar os olhos. Nós temos responsabilidade. Esta matança, este genocídio, não se acabou, então se tem que reparar. Não tive nada de reparação de acordo com as leis dos brancos, dos civilizados. Para a gente entender o que significa esse processo que os indígenas estão tendo ao longo do continente, precisa entender como conseguiram sobreviver a tudo que foi o genocídio, a tudo que foi o esforço de resistência, às matanças, às guerras, às epidemias, ao trabalho escravo, né? Que já Eduardo Galeano descreveu bastante nas Veias Abertas da América Latina. Nós temos que querer saltar da nossa ignorância, né? Porque o nosso livro, sempre nós dizemos, né? Como o Marcelo falou no começo, foi um espanto para nós de vermos, né? E de conferirmos como, apesar de ter vivido no Caribe, na República Dominicana, de ter vivido no México, ele ter vivido tanto tempo na Bolívia, nós estamos no Brasil, ele ser de lá do norte, nós não tínhamos a mínima ideia do que tinha significado essa destruição ao longo do território que hoje é o território de Abya Yala e que foi chamado de Américas, né? Que não foi só no Brasil, não foi só na Argentina, não foi só na Bolívia, né? Foi ao longo do território de todo esse continente, né? É isso que está, assim, que é chocante, como disse o Marcelo, que é horrorizante, né? Mas que também, atualmente, é de muita esperança, né? De ver como a gente pode estar apoiando uma causa que também se tornou uma causa continental, que os povos originários estão criando da sua maneira, né? Em todos os países tive um movimento de integração dos índios aos brancos, para que desapareçam como povo. O que não se aguenta até hoje é que eles não estejam integrados, que falem outra língua. Claro, porque isso lembra todo este passado de genocídio,
a gente gostaria que não se fale mais, não? Então, tive o caso, por exemplo, das escolas para as crianças indígenas, particularmente Estados Unidos e Canadá. Ultimamente encontraram que estas crianças que estão na escola para ser integrados morriam e eram enterrados lá perto da escola. As escolas eram dirigidas por igrejas. Então, lá no Canadá, queimaram 8 igrejas. Foi uma forma de resistir, de defender-se, não? Geralmente, o índio não tem violência. Isso está dentro da cultura indígena. O índio, culturalmente, não gosta de violência. E se amarra na sua terra, porque a terra, para eles, é a mãe terra que lhes permite sobreviver. Eu penso, né, Marcelo, além das terras, né, uma boa parte da resistência indígena passa por manter a própria cultura, manter o próprio jeito de ser, não só na produção, né, mas também na vestimenta, mas também nos rituais, mas também tudo aquilo que é a alma do povo, né? Sim, são 2 coisas básicas: a terra e a língua. Esses são os elementos fundamentais para a sobrevivência dos índios: a terra e a língua. Por isso que os que vieram a colonizar procuraram tirar estes 2 elementos, a terra e a língua, e os cultos deles, sua música, não? Procuravam eliminar tudo o que ligado à língua. Sem língua não se pode conseguir, não se pode comprar, não se pode dar, não. É um meio, não se pode expressar necessidades, não se pode expressar se estamos de acordo com realizações. É um meio de comunicação. Sem isso, não se pode viver em grupo. Então, estamos como numa cadeia, numa celda sozinho. A língua que permite comunicar para as necessidades vitais e também pelas culturas, pelas normas. Quando os pais educam as crianças, é através da língua que lhes transmite a forma de viver como ser humano, a respeitar a cultura do grupo. Isso é o que mantém o povo junto, é a força. Não é a língua que cria o povo, é o povo que cria a sua língua. Os índios precisam de sua língua para manter-se. É por isso que se queriam tirar aos índios sua língua, porque tirando a língua se matava o índio. É impressionante aprender uma língua. Eu aprendi as 2 línguas índias principais da Bolívia, o Quechua e o Aymara. E são línguas com uma estrutura tão fina. É incrível, são obras artísticas e de
expressão. Eu aprendi as línguas, digamos, mais europeias. Não tem comparação com a estrutura do Quechua e do Aymara. É isso que o Marcelo fala, né? São idiomas que são tão expressivos, né? E também, muitas vezes, difíceis na tradução quando passa para o nosso idioma. Tem algo de muita alma, como ele diz, né? Na forma de se expressar. Nyaniki kaita munaiman, purechtiki, kanwan kuska purinaipach. Nyawisniki kaita munaiman, wakachtiki, kanwan kuska wakanaipach. Yawarniki kaita munaiman, son goikiban chayanaipach, munakuas gaikita yachanapach. Acho que é importante, né? Esses dois idiomas, o Quechua e o Aymara, quando Marcelo viveu na Bolívia, eram e são ainda falados por bem mais da metade da população, 63, 65%. E no Estado Plurinacional da Bolívia, os dois idiomas foram integrados como idiomas oficiais da Bolívia, junto com o idioma espanhol, além de reconhecerem os idiomas dos 36 territórios. É realmente uma realidade nova que traz muito assim a diferença do que significa voltar a alma de um povo, né? A Bolívia está dando um exemplo muito, muito interessante e muito importante para todos nós, né, das Américas. A previsão de Tupac Katari se está realizando na Bolívia, porque é impressionante que a metade dos deputados e dos senadores, a metade são índios. É incrível. Quase metade mulheres. Como? E metade mulheres. Se a metade de mulheres sim, e índios. Então, realmente, o caso da Bolívia é um caso formidável de levantamento indígena. Não se podia imaginar antes que este país seria dirigido por índios, o que é, porque de fato foi com Moraes e também atualmente sigue sendo, não? Os índios que se governam em seu país. É um caso extraordinário a realização da predição de Tupac Katari. Eu acho assim incrível como o povo boliviano, e foi realmente uma organização do povo, né, muito além das instituições, que conseguiu derrubar, né, o golpe de Agnes, né, que a direita não sossega. É, como diz o Marcelo, um grande exemplo de organização popular de caráter indígena. Eu gostaria de voltar à Bolívia para morar, porque é meu país, eu sou boliviano, eu me naturalizei boliviano, depois de alguns anos que estava lá. Me nacionalizei porque falava essas línguas,
Por isso digo, essa alma do povo. Então, eu me sentia lá no meu país. Eu pensava morar sempre lá, por isso me naturalizei. Bolívia não aceitava a dupla nacionalidade e tive que renunciar à minha nacionalidade canadense quando tinha que voltar a Canadá. Voltei como imigrante a meu país e recuperei a minha nacionalidade canadense. Por isso sou canadense e também boliviano. Bolívia está no meu coração porque ainda é meu país. Não? Era um país tão bom, tão bom. E agora é um modelo de supervivência. Eu acho que o mais que os índios do continente estão trazendo para o mundo é o exemplo da sua sobrevivência como gente perseguida, tenho todo em oposição, como eles lutaram para sobreviver e seguem lutando para ser o que são. Acho que isso é uma prova, um modelo do que pode ser a força humana, o valor humano. Uma das coisas que a gente vê muito claramente, né, e que tem sido muito discutida nesse tempo também de pandemia, é como nós podemos aprender dos povos originários toda essa questão de uma nova relação com a natureza, né? Porque os povos originários não arrancam da terra, né, tudo para o seu lucro, que é o que aconteceu com toda essa civilização ocidental. Então, a gente tem muitos documentos, né, que mostram como os povos originários têm clareza de que não só temos que defender os direitos humanos, mas que temos que defender também os direitos da Mãe Terra, né? A terra tem o direito de poder se reciclar, a terra tem o direito de manter a água limpa que ela produz, tem o direito de manter o ciclo das estações, e nós, com todo esse avanço da tecnologia totalmente a serviço do lucro de alguns poucos, né, estão descompassando por completo, e tudo isso foi criando também todo esse problema das mudanças climáticas. E nos encontros das Nações Unidas, né, sobretudo nos encontros das conferências dos câmbios climáticos, né, a voz dos indígenas está sendo cada vez mais aceita e representada, né? Um tempo fui parte da direção de uma escola superior em Quebec. E aí tinha os mapas de América e sempre lá Canadá e Estados Unidos, claro, assim em cima, e abaixo a pobre América Latina, abaixo, né? E um dia fiz a experiência de a volta para ver e me di conta que era impressionante, que a impressão era muito diferente. Agora, Estados Unidos e Canadá pareciam muito mais pequenos e a América Latina parecia mais grande. Então, mandou fazer a carta assim virada. Eu distribuí isso para os alunos, para que se veja que
a América Latina podia parecer tão grande como Estados Unidos e Canadá, só dando a volta à carta. Então, o que o Marcelo fez como uma intuição, né? A gente depois descobriu que já em 1943, né, um artista uruguaio tinha tido esta mesma intuição e tinha criado este mapa, né? E é um convite para a gente mudar a geografia mental, né? E aí a gente tem um pequeno artigo no final com o anexo, onde a gente convida, né, as pessoas a esse esforço de mudar a nossa geografia mental para entrar nessa outra maneira de ver-nos no mundo, né? De ver-nos junto a essa diversidade de povos, de ver-nos junto a essa diversidade de culturas, de entender o mundo de uma outra maneira, né? É um grande convite também que nos traz a Abya Yala. Assim, psicologicamente, se veja também que a América Latina é grande, não? Tirar esta ideia do capitalista que manda é o mais forte e grande do mundo. E no nosso livro também, nesse capítulo de Abya Yala, tem uma parte que explica o que os indígenas têm como uma profecia, né? Do reencontro da águia com o condor, que se espera, né, que tenha um momento onde esse domínio do norte, né, da águia, né, seja um momento que desapareça quando exista um encontro, né, da águia com o condor, e eles colocam como referência, né, a América Central na figura desse pássaro, que é o representante da Guatemala, né, o Quetzal. É muito bonita essa profecia. E aí eles trazem isso como uma mudança de valores também. Então, esse texto, né, foi extraído de um livro Ayurrapita, que é sobre os textos míticos dos Mba Guarani do Guairá. E eles foram compilados por Leon Cadogan na primeira metade do século XX. E foi publicado pela primeira vez em Assunção em 1959. Até lá, era através da oralidade que esses textos míticos se transmitiam. Estamos novamente aqui, Pai verdadeiro das almas. Estamos novamente a perguntar-te sobre a força, sobre como fazer para que a coragem sobreviva. Por isso, dá-nos teu valor, tua coragem, uma e outra vez. Mesmo no meio de tantas coisas malignas, tu te pronunciarás através de teus filhos valorosos de quem cuidas tanto, através de tua coragem e de tuas retumbantes palavras que nos enchem de valor. É isso aí. E não sei ler em Guarani. Eu agradeço muito a oportunidade de gritar a minha decepção. e de ter gente que me escuta. É a primeira vez que falo assim. É a primeira vez. É verdade. E tá bom. Eu só queria também dizer como eu me sinto feliz que o Marcelo tenha criado coragem, né, de dar uma entrevista. Eu gostaria muito, né, de me aliar ao desejo de que esse continente se transforme em Abya Yala, que no seu sentido original quer dizer terra que floresce, terra madura. Que seja assim e que floresça. Muito obrigada.